Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Gaivota Tutoriais. Hoje eu quero compartilhar com vocês como criar, como elaborar formulários com a utilização do Forms, uma ferramenta da Microsoft. Vamos lá ver como funciona? Então aqui nós vamos acessar o Forms. Então aqui introdução, né? Microsoft Forms, crie facilmente pesquisas, testes e votações. É uma ferramenta bastante interessante, muito intuitiva. Aqui nós estamos na página de autenticação, então meu login já está ali, senha. E aqui é a interface, tá? Este é o ambiente onde nós vamos trabalhar. Aqui vocês podem ver que existem duas guias, meus formulários e outros formulários. Naturalmente porque outras pessoas da organização também podem criar conteúdos. Então aqui nessa aba em meus formulários, nessa guia, eu tenho os formulários elaborados por mim. Em outros formulários eu tenho formulários elaborados por outras pessoas compartilhados comigo. Aqui, novo formulário, novo questionário. Para nossa atividade, como faremos questões objetivas, testes, nós vamos utilizar novo questionário. Daremos um título a ele que será Estatística. Podemos colocar aqui uma descrição, então vamos colocar que é uma atividade bimestral. E aqui nós temos como inserir imagem, tá? Nesse iconezinho aqui, clicando, ele abre esta janela. Pesquisar imagens, então digamos que eu queira colocar gráficos, né? Vou pesquisar aqui gráficos e ele já me fornece algumas imagens. Daí eu seleciono a imagem que eu quiser ou busco no meu OneDrive, na nuvem, ou até mesmo na minha própria máquina, né? No meu caso, eu já tenho uma imagem salva aqui no computador, que é esta imagem, que eu achei muito bonitinha. E a gente coloca essa imagem aqui. Eu vou clicar fora só para vocês terem uma ideia de como fica, tá? Quando eu clico sobre o formulário, eu já volto para o modo de edição. Adicionar perguntas. Nós temos aqui opção, texto, classificação e data. No nosso caso, vamos utilizar opção, porque são questões objetivas, e texto para identificação dos alunos, nome, número e série. Classificação e data seria mais para uma pesquisa. Num outro momento, num outro vídeo, eu posso mostrar para vocês essas duas outras opções. Hoje nós vamos trabalhar com as duas primeiras, tá? Então, texto, eu vou digitar aqui nome. Percebam que eu tenho um campo aqui pontos, não vou utilizar nesse momento, porque eu estou colocando apenas para o aluno se identificar. Resposta longa, não é o nosso caso de deixar selecionado também, porque seria mais para uma questão dissertativa, para um espaço onde eu precise de muitos caracteres, né? Então, não é o nosso caso aqui, deixo sem essa seleção. Obrigatória, sim. E aí, quando eu coloco obrigatória, veja, cliquei fora aqui para você ver, já aparece essa estrela vermelhinha, indicando que a questão é obrigatória e o aluno não consegue enviar o formulário se todas as questões indicadas como obrigatórias não forem preenchidas. Adicionar pergunta, novamente texto, porque nós vamos pedir agora que ele coloque o seu número, ok?
Já ficou selecionado aqui que é obrigatória, então vamos em frente. Texto, agora vamos colocar série. Idem, já ficou obrigatório aqui. Adicionar pergunta. Vamos então efetivamente agora para as questões, tá? Eu já deixei separado aqui num outro documento essas questões, tá? Então vou dando Ctrl C, Ctrl V. As alternativas aqui são 6,5, 7. Olha só tinha duas opções, mas eu posso colocar tantas quantas eu quiser. Aqui nós teremos 4, 7,5 e 8. Reparem que aqui ao lado aparecem alguns ícones, né? Esse aqui é para excluir, caso eu queira excluir essa alternativa. Existe uma outra opção aqui que me diz para deixar uma mensagem caso a pessoa opte por essa alternativa. E a terceira e última, o terceiro e último íconezinho aqui é para indicar qual é a minha resposta correta, já é o meu gabarito aqui. Aqui então, finalmente, pontos eu vou colocar aqui é 1 ponto, mais uma questão que será inserida. Percebam que não tem dificuldade nenhuma para inserir questão, inserir texto, né? Essa questão, como vocês podem observar, é acompanhada de uma imagem, uma tabela. Então, eu vou aqui em inserir imagem, né? Imagem. Vou carregar, porque essa imagem também está na minha máquina, que é esta tabela aqui. Quando ele carrega, ele pode colocar a imagem tanto ao lado do enunciado quanto abaixo. Você tem a opção de vir aqui em editar e pedir para ficar pequeno, e aí essa tabela fica ao lado do enunciado. Eu acho que fica muito pequeno, então eu coloco grande mesmo, tá? As opções aqui são 4.250, a segunda opção 4.025, a terceira opção 3.440 e a quarta opção 3.404, que inclusive é a minha resposta correta, certo? Aqui já está como obrigatória também, 1 ponto. Vamos adicionar uma outra pergunta, opção, busco a minha terceira questão. Dou um Ctrl C aqui. Essa também é acompanhada de imagem, então eu clico aqui, vou inserir imagem, carregar, porque ela também está na minha máquina, é este gráfico. Olha só, ele já ficou ao lado do enunciado, né? Mas eu quero que fique grande, então eu clico aqui e mudo de lugar. Primeira opção é menor que 18, segunda opção entre 18 e 19, faltou um ponto final aqui. Na terceira, entre 19 e 20. E quarta e última, entre 20 e 21. A alternativa correta é esta, ok? Então, colocamos a alternativa correta para as 3 questões. Uma coisa importante
eu quero de repente mudar a ordem das minhas questões, eu quero que essa questão da tabela seja a primeira. Então, o que eu posso fazer é colocar essa questão acima. Então, veja, eu cliquei sobre a questão e aqui apareceram alguns iconezinhos, né? Esse primeiro é para copiar a pergunta. Se eu tenho duas perguntas que são iguais, eu posso copiar e na íntegra eu tenho a cópia, não fico perdendo tempo, é bem rápido mesmo. Aqui eu tenho a lixeira, caso eu queira descartar a questão, e aqui eu tenho as duas setinhas, né? Eu posso mover a pergunta para cima ou eu posso mover a pergunta para baixo. Então, nesse caso, eu quero mover a pergunta para cima. Então, olha só, nome, número e série. Essa questão da tabela ficou como a primeira, a segunda questão e a terceira. Tá? Então, tá feito o nosso formulário. Eu posso mudar um pouquinho aqui o layout, né? Então, eu posso colocar um pink, posso colocar um magenta. Olha só como fica, vamos em visualização. Olha só. É assim que o seu aluno irá ver este questionário, tá? Então, eu posso deixar dessa forma. Aqui, ó, celular. Eu posso visualizar como que o meu aluno verá esse questionário no aparelho celular. Exatamente assim, ó, que legal. Ainda em tema, se eu quiser modificar novamente, ó, coloquei esse tema aqui. Então, ele fica bem interessante também quando eu vou em visualização. Eu percebo que as cores que são colocadas aqui no formulário, elas sempre estão de acordo com essa imagem que está aqui de fundo, né? Olha só, se eu fizer uma alteração aqui, vamos colocar essa, por exemplo, tá? Visualização, olha só. Tá? É bem legal, fica bem charmoso. Configuração. Em configurações, o que é preciso saber? Opção de questionário. Aqui, mostrar resultado automaticamente é quando eu quero que o meu aluno, assim que ele terminar de responder, ele já saiba o resultado dele. Aí já aparece para ele logo aqui em cima, tá? Então, eu vou deixar essa opção selecionada e vou responder para que vocês vejam como isso funciona. Quem pode preencher este formulário? Qualquer pessoa com o link pode responder. Então, qualquer pessoa, ou seja, pessoa que não é da organização, que não tem o e-mail institucional, qualquer outro e-mail pode receber e responder, né? Receber esse link e responder a este formulário. Vou deixar clicado aqui, tá? A outra opção é: somente pessoas na minha organização podem responder. São as pessoas que têm o e-mail institucional. E quando eu clico aqui, deixo esta opção, eu posso deixar registrado aqui que a pessoa vai aparecer o nome. Na verdade, se eu deixar clicado aqui, automaticamente aparece o nome da pessoa para mim. E eu posso deixar aqui também selecionado uma resposta por pessoa, tá? Eu primeiro vou responder dessa forma aqui, qualquer pessoa com o link pode responder, para vocês verem como fica. Aceitar respostas, deixo selecionado enquanto estiver ativo este formulário, né? Até que todos respondam. Depois, se eu quiser, eu posso tirar essa opção. E aí, qualquer pessoa que venha acessar, na verdade, nem consegue acessar o formulário, tá? Então, eu vou deixar aqui, acessar
aceitar respostas. Data de início e data de término também é uma opção interessante. Se eu deixo esse link disponível, por exemplo, num blog, num site, eu tenho condições de determinar o tempo que ele vai ficar aberto e depois disso, automaticamente, as pessoas não conseguem mais inserir respostas, não conseguem abrir o formulário. Ordenar perguntas aleatoriamente. Aí fica a seu critério se você quiser ordenar aleatoriamente as perguntas. E notificação por e-mail de cada resposta. Então, a cada nova resposta eu recebo uma notificação por e-mail, tá? Nesse momento eu acho desnecessário, mas né, fica a seu critério se você achar importante na hora em que você criar um formulário, tá? Então vamos aqui em compartilhar. Em compartilhar eu vou copiar este link. Copiei o link, eu vou abrir uma outra aba e vou abrir este formulário nesta outra aba com esse link que foi copiado. Percebam que na minha configuração eu tenho que eu deixei selecionado, que é para mostrar resultados automaticamente e qualquer pessoa com o link pode responder, ok? Então vamos lá. Digamos que é a Ana dos Santos que quer responder, que está respondendo. O número dela é 1, ela é da terceira série C. Ela respondeu aqui 3.440, aqui ela respondeu 7,5 e aqui ela vai responder entre 18 e 19. E a Ana vai enviar o formulário. Olha só, a Ana enviou o formulário. O que apareceu para ela? 2 de 3. Ela acertou 2 questões da 3 disponíveis, né? Então, o formulário aparece para ela, agora já com a correção, tá vendo? A primeira questão a Ana errou, mas a alternativa correta era esta aqui, a última, e ela acertou as outras 2 questões, certo? Aí eu vou mudar a configuração agora. Não quero mais que apareça para o aluno quantas ele acertou e somente pessoas da minha organização é que poderão responder e também uma resposta por pessoa. Abro uma outra aba, copio o meu link, abro um novo formulário e novamente eu vou inserir respostas aqui. Veja, como eu estou logada, ele já me reconheceu. Então, a pessoa vai fazer o login e automaticamente o nome dela já vai aparecer aqui, tá? Então, eu coloco o nome completo. Vamos dizer que o número é 30 e ainda é a terceira série C. Respondendo, então, 3.404, na questão 2, 7,5 e na questão 3, entre 18 e 19, enviar. Olha que legal. Obrigada, sua resposta foi enviada. Digamos que, por hipótese, eu tente responder novamente. Olha lá, Ctrl V. Lembrem que na configuração eu disse que era uma resposta por pessoa. Olha, então, o que acontece. Quando eu tento responder novamente, a mensagem é essa: sua resposta já foi enviada. Este formulário permite apenas uma resposta por pessoa. Ok? Vamos lá, então. 2 pessoas responderam, então percebam que aqui, ó, eu já tenho o lançamento de respostas, né? Então, o status ainda é ativo, porque eu ainda posso receber respostas. Pontuação média 3 e eu tenho 2 respostas, tá? Então, aqui a identificação, nome, número e série. E aqui o resumo, né, da minha atividade. Correto? Aqui, lançar pontuação, eu já tenho a pontuação de cada pessoa. Percebam que naquele primeiro momento, a Ana
quando respondeu, era naquela opção de configuração onde qualquer pessoa com link pode responder. Então ficou como anônimo aqui, porque ele não reconhece o e-mail, né? Porque o e-mail institucional ele só vai reconhecer se eu colocar a outra opção na configuração, que é esse segundo caso aqui. Tá? Então eu tenho aqui 2 questões corretas, 67%, aqui 3 questões corretas, 100%. E ainda, se você quiser, você pode abrir um documento Excel. Então ele gera um documento onde você vai visualizar também as suas respostas, né? Tá? Então ali aparece o nome e você tem aqui as respostas que foram inseridas, né? A opção de cada pessoa. E aqui o total de pontos, ó. Total de pontos da Ana, 2. E total de pontos da Rosimeire, 3. Ok? Bom, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha atendido às suas expectativas, tenha conseguido te ajudar. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que eu possa esclarecer melhor alguma dúvida que porventura você ainda tenha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Os seus comentários também me ajudam a aprimorar a elaboração dos tutoriais. E eu peço que você compartilhe com outras pessoas, tá bom? Muito, muito grata. Até mais, pessoal!